Bom, boa noite a todos, novamente, sejam bem-vindos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós esta noite. No assunto que nós vamos tratar hoje, eu quero falar sobre o mal que atinge todos os homens, sem exceção. Para isso nós vamos usar o mesmo versículo que nós usamos a semana passada, quando o irmão Pablo estava pregando sobre integridade nas finanças. Tanto nas finanças como também no que tange aos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Sobre isso o irmão Pablo pregou no último domingo. Nós vamos dar continuidade a falar do reino de Deus, não sobre finanças, como nós já falamos, mas sobre integridade, confiança e intimidade com Deus. Porque Deus quer ver isso primeiro nas nossas vidas, para que depois tenhamos plenitude na comunhão com Ele, para aí sim Ele se interessar pelas nossas obras, pelo nosso trabalho na igreja e também pelos nossos recursos. Porque nós vimos, eu vi numa pregação há alguns dias atrás, o pregador falando e bastante consciente de que as nossas obras não têm tanto valor como tem a nossa vida para Deus. Deus primeiro quer ver as nossas vidas para depois ver as nossas obras. Então muitas vezes a gente se envolve fazendo coisas para Deus, mas o nosso coração está longe de Deus, e é isso que Deus não quer que nós façamos. Deus quer primeiro as nossas vidas. Então vamos ler o nosso versículo básico. Eu quero ler para os irmãos o Salmo 25, versículo 14. O Senhor Deus confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A confiança, nós já falamos aqui no último domingo, que é parte integrante da intimidade. É impossível nós termos intimidade com alguém quando não existe confiança. Ou nós não teremos confiança se nós não tivermos intimidade. Nós só conseguimos ter intimidade com alguém quando nós temos um relacionamento. Esse relacionamento ele prospera, nós criamos confiança, temos intimidade. É isso, essa é a regra que nós precisamos seguir. Nós não conseguimos confiar a ninguém os nossos segredos se nós não tivermos intimidade com essa pessoa. Eu quero orar no início. Vamos baixar as nossas cabeças, por favor? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por estarmos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado porque temos liberdade, Senhor, de contemplar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós queremos dedicar a Ti, Senhor, o nosso culto de honra, adoração, Senhor, a Ti, porque só Tu, Senhor, é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor. Pai Santo, aceita, Senhor, o nosso culto como sacrifício, Senhor, de aroma suave na Tua presença, ó Deus. Que o Seu Santo Espírito, ó Deus, possa visitar os nossos corações nessa noite, para que nós possamos sofrer a transformação que Tu queres, Senhor, para que nós possamos alcançar a plenitude, Senhor, na comunhão contigo. Amém. Amém. Bom, seja agora o Senhor a falar aos nossos corações. A verdade bíblica expressa neste versículo que nós acabamos de ler é bastante simples. O versículo diz que Deus só confia os seus segredos e tem intimidade com aqueles que o temem. É simples, não precisamos ser exegetas ou estudiosos para entendermos o que isso significa. A palavra de Deus também nos diz que Deus quer ter intimidade conosco, porque se assim não fosse, Deus teria virado as costas para nós como criação quando nós caímos e nos afastamos dele. E quando nós contemplamos a palavra de Deus, nós vemos que isso não é verdade. Quando nós vamos ver logo lá em Gênesis, logo após a queda, Deus já começa a procurar o homem. Eu vou ler Gênesis 3:7. Neste momento
Os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que está você? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus nos procurou quando nós caímos, quando nós nos afastamos e viramos as costas para Deus. Ele foi nos buscar, e Ele mostra, ainda hoje, que quer ter comunhão conosco. Ele mostra isso em toda a sua revelação. A revelação de Deus para os homens é a palavra de Deus, e na palavra de Deus está recheada de versículos que mostra que Deus está buscando o homem para ter comunhão com Ele. Em Isaías 7,14 está escrito: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o nome Emanuel. Emanuel, irmãos, significa Deus conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Ainda em Apocalipse 3,20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Reconciliação e intimidade. Essa é a vontade de Deus para conosco. Essa é a vontade de Deus para com os homens. Apesar de Deus estar buscando essa intimidade conosco, Ele coloca algumas condições para que nós a desfrutemos. Existem algumas condições para que nós alcancemos essa intimidade com Deus, e é isso que nós queremos ver essa noite. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito em Gênesis. O primeiro local que tem isso escrito é Gênesis 1, 26 e 27, que Deus fala que está criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. E no versículo, em Isaías 43, versículos 7 e 8, ainda acrescenta mais. Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança para um propósito. E qual era o propósito original disso? Para a glória, para a honra e glória de Deus. Esse foi o propósito para o qual fomos criados. O problema é que o pecado, quando entrou no mundo, atrapalhou esse projeto de Deus. Não que Deus não seja soberano, Deus é, mas Ele deixou. Sabe, o pecado entrou no mundo e isso aconteceu. E qual foi a consequência disso? O pecado rompeu a nossa intimidade com Deus. Antes o homem se relacionava com Deus face a face. O homem estava na presença de Deus, sem reservas. O homem estava nu e ele não se preocupou com isso. Sabe, isso não lhe constrangia. Mas com a entrada do pecado, o homem começa a se incomodar com isso. Por quê? Porque foi roubado de nós a nossa intimidade, foi roubado de nós a nossa inocência e pureza. Foi isso que o pecado, a primeira coisa que o pecado fez conosco: roubar a nossa pureza, a nossa inocência. Assim, foi quebrada a nossa intimidade com Deus. Nosso relacionamento com Deus foi rompido. Nós agora, no estado natural, nós somos inimigos de Deus. Se nós somos inimigos de Deus, quem aqui confia no seu inimigo? Ninguém, né? Deus não vai confiar em nós também. O homem agora é mais parecido com o inimigo de Deus, com Satanás, do que com o próprio Deus, que é o seu Criador. A nossa semelhança que nós tínhamos com Deus, nós perdemos a semelhança com Deus. A semelhança já não existia, ela foi deturpada. Estava mais para uma caricatura do que uma semelhança com Deus. A Bíblia nos diz isso, ela declara isso em João 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Em Isaías
59, 2 e 3 ainda diz: mas as suas maldades separaram vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. É isso que a palavra de Deus fala a respeito de nós homens. A palavra de Deus nos ensina que o pecado causou essa separação, que o homem começou a ter vergonha das suas obras. Por quê? Porque nós andamos em pecado, então nós não ficamos numa situação confortável na luz de Deus. E é isso que acontece, ficamos cheios de reserva com Deus por causa dos nossos pecados. Quando nós estamos em pecado, nós temos medo, receio de Deus. Mas o Salmo, quero voltar para o Salmo 25, que ele nos ensina que a intimidade de Deus está reservada aos que temem, e a estes ele se revelará. Deus se revelará àqueles que o temem. O temor de Deus faz com que a gente afaste do pecado, faz com que o homem se afaste do pecado, e assim nós somos capazes de gozar da intimidade de Deus, que é tão necessária às nossas vidas. Nós já estabelecemos o problema, nós vimos que o homem nos separou de Deus, que o pecado nos separou de Deus. Sabe, Satanás fez essa obra, ele tirou a nossa pureza, quebrou a nossa comunhão com Deus e acabou com a nossa semelhança também com Deus. Como nós podemos ter intimidade com Deus? Como Deus pode confiar em nós se nós nem conhecemos Deus agora, da nossa maneira natural? Nós não temos comunhão com Ele, nós não o conhecemos, não temos intimidade. Mas Deus procura esse conhecimento, Ele quer nos conhecer, quer que tenhamos intimidade com Ele. E a resposta está lá no mesmo Salmo 25. Lá está escrito que é só temermos ao Senhor. O problema é saber o que está incluso nessa palavra temer. O que é isso? O que é? Será que é ter medo de Deus? Vamos ver se é ter medo de Deus, porque a Bíblia, ela é autoexplicativa, a Bíblia explica a si mesma. Nós vamos achar a solução do problema na própria palavra de Deus, e isso nos leva ao primeiro ponto. Para ter intimidade com Deus, temos que andar na luz, precisamos andar na luz. Para que eu restaure a minha intimidade com Deus, eu preciso restaurar a minha comunhão com Ele. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu não vou ter intimidade com Deus, e eu não vou ter a confiança de Deus. Simples assim. É preciso que eu ande na luz. Em João 3, versículo 20 e 21 nos ensina isso. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando nós estamos com o Senhor, quando nossas obras são feitas debaixo da palavra de Deus, seguindo os conceitos da palavra de Deus, nós não temos medo da luz de Deus e nem da luz dos homens, tá? Sobre as nossas obras. Porém, se andarmos em trevas, é porque estamos na prática do pecado. Deus nos chamou para andarmos na luz, para que as nossas obras sejam aprovadas diante de qualquer um, na presença de Deus, mas também na presença dos homens. Isso nos reporta aos frutos do Espírito, que nós vemos lá em Gálatas. Lembram dos frutos do Espírito? Que não haja nada oculto nas nossas vidas, para que nós não venhamos a ser envergonhados caso elas sejam expostas. Em 1 João 1,7 está escrito: mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos andar na luz, debaixo do poder purificador da palavra de Deus, debaixo do poder purificador do sangue de Cristo.
Ele restaura a nossa comunhão e nos livra do poder e da maldição do pecado. O sangue de Jesus abre o caminho. O sangue de Jesus é o caminho para que nós possamos chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Como eu vou ter intimidade com Deus se eu não fui a Cristo e não consigo ir a Deus? Sem ir a Cristo, eu não vou a Deus. Quem quiser chegar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, precisa buscar comunhão com Cristo, precisa andar na luz de Jesus Cristo. Onde há trevas, irmão, não há possibilidade de comunhão com Deus. Quem está na prática do pecado, quem vive na prática do pecado, não tem intimidade com Deus, não tem e nem vai ter, se não mudar a situação. Então o primeiro ponto foi esse: se queremos ter intimidade com Deus, precisamos andar na luz. Vamos olhar o segundo ponto, vamos contemplar o segundo ponto. Se queremos intimidade com Deus, nós precisamos andar com Deus. Em Salmo 25, versículo 4 e 5 está escrito: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Aonde é que está a nossa esperança? Se queremos ter intimidade com Deus, precisamos andar em santidade, porque Deus é santo. Em Deus não tem pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, Ele nos diz: sede santo, como eu sou santo. Se dissermos que temos intimidade com Deus e não andamos na luz, e não temos santidade, então nós temos aí um discurso que é chamado discurso vazio, porque a santidade, ela nos é requerida por Deus. Se quisermos ter comunhão com Deus, se quisermos ter confiança de Deus, nós vamos saber que a santidade, ela vai nos ser requerida. Ela também tem que se mostrar em todo o nosso procedimento. Esse é o chamado de Deus para nós. Em 1 Pedro 1, 14 e 16 está escrito: como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que havia antes em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, como eu sou santo. O Pablo estava com um prego aqui, e eu queria até usar esse prego, porque esse prego cai bem numa ilustração aqui. É o seguinte: um homem queria comprar uma casa, num reino muito longe, muito distante aqui do Brasil. Ele queria comprar uma casa muito grande, uma mansão. E o diabo, aproveitando dessa vontade que ele tinha de comprar essa casa, lhe propôs uma ajuda. E começou assim o diálogo dos dois: bom, eu posso te ajudar, mas há uma condição, disse o demônio. Qual condição? Perguntou o homem que queria comprar a casa. O homem desconfiado: qual é essa condição? Você está vendo aquele prego na parede, na sala de jantar? Sim, respondeu o homem. Eu te ajudo a comprar essa mansão. Ela será verdadeiramente sua. Ela vai ser sua com todos os documentos. Só aquele prego que vai ser meu. E você nunca vai poder arrancá-lo da parede. Só isso? Perguntou o dono. Só isso, confirmou o diabo. O homem aceitou a proposta do demônio. E anos depois, esse homem que comprou a casa, estava vivendo, ele já tinha até esquecido disso. Era um pecado lá atrás, ele tinha esquecido. Anos depois ele ofereceu um grandioso jantar, um banquete em sua casa. E as pessoas mais importantes da região foram convidadas. E confirmaram a sua presença. Quando o jantar estava servido, aquele jantar inesquecível, uma festa maravilhosa, estava no meio da festa quando quem entra? O diabo, com uma carniça, carregando uma carniça fedorenta e pendurou no prego dele. Aí o homem se assustou e falou: nossa, eu fui lá tirar satisfação.
por causa da carniça fedorenta, né? O dono da mansão tentou argumentar e o diabo lhe disse: lembre-se do nosso trato, aquele prego é meu, eu vou usá-lo como bem eu entender. Então é assim, se nós deixarmos o inimigo, sabe, em qualquer área da nossa vida, por pequena que seja, ele pode fazer uma bagunça na nossa vida. Pode não, ele vai fazer. Por menor que seja essa entrada dele nas nossas vidas, ele poderá infernizar a nossa vida inteira. Não vamos dar chance ao diabo. Por isso a palavra de Deus nos chama para ser santo em todas as áreas das nossas vidas. E se nós queremos, andar com Deus, se nós queremos que Deus nos ensine o caminho da santificação, se nós queremos andar com Ele, precisamos concordar com Deus. Em Amós 3,3 está escrito: porventura andarão dois juntos, se não tiverem acordo? A palavra de Deus nos ensina isso. Se há algo na palavra de Deus que eu não concordo, se a palavra de Deus diz que uma ação minha, alguma conduta minha é pecaminosa e eu não aceito, como eu vou dizer que ando junto com Deus? Se eu não concordo com Ele, eu não ando com Ele, eu não ando em santidade, eu estou mentindo se eu disser que ando na luz e não concordo com Deus. Andar de acordo com Deus implica em obedecer a palavra de Deus, aplicando os princípios bíblicos nas nossas vidas, os princípios éticos e morais da palavra de Deus nas nossas vidas. Se os princípios éticos e morais da sua vida, da minha vida, são os meus conceitos, ou os conceitos do mundo, então eu vou ter intimidade com o mundo e não com Deus. Só terá intimidade com Deus quem andar com Ele, e isso implica obedecê-lo. Se nós queremos ter intimidade com Deus, o primeiro passo é nos ligar à palavra, obedecer ao Senhor. Se eu sigo conceitos mundanos em qualquer área da minha vida, não estou debaixo da palavra de Deus, não concordo com Deus, não ando na verdade, e não tenho e não terei intimidade com Deus. Simples assim. Bom, isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Para ter intimidade com Deus, eu preciso ser amigo de Deus. Ele quer ter amizade conosco. Não existe intimidade sem amizade. Alguém de vocês conhece alguém que tem intimidade com alguém que não é amigo dele, que não foi primeiro amigo dele, para depois ser alguém mais chegado? Não existe isso. Como Deus vai confiar o seu segredo a nós, se nós não temos amizade com Deus? Deus quer ser amigo do homem. Em Tiago 2,3 está escrito: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quem conhece a palavra de Deus um pouquinho, sabe quanto pecado Abraão não cometeu. Como dizia um professor meu de seminário, Abraão picou muito o fumo, muitas vezes, mas a maior virtude de Abraão foi crer, foi concordar com Deus. Se queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos crer nele, mas crer de todo o coração. Crer que Ele é Deus, que Ele é o Deus poderoso e galardoador dos que creem e andam em conformidade com Ele. A fé é quem vai tornar possível nós andarmos com Deus. A fé é que vai tornar possível nós sermos amigos de Deus. A fé restaura a nossa intimidade com Deus. O homem perde a intimidade com Deus no momento em que não aceita, no momento em que não acredita nele. Quando não cremos, nem percebemos que necessitamos de comunhão com Deus. Às vezes a nossa vida está revirada e a gente nem percebe que é falta de Deus nas nossas vidas, porque estamos tão longe que não ouvimos mais. Se quisermos ter amizade com Deus, andar com Deus, ter intimidade com Deus, precisamos crer e ter fé.
Mas não qualquer fé. Fé nos momentos fáceis, irmãos, é fácil. Nós precisamos ter fé nos momentos de crise nas nossas vidas, nos momentos difíceis. Quando a dor toma conta do nosso coração, nós temos que saber que o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado para consolar a vida de cada um. Nós temos que crer nisso e nos segurar nessa verdade. O problema é que muitas vezes a nossa fé não se sustenta no momento de dificuldade. Nós deixamos cair a nossa fé. Não devemos duvidar, porque muitos agem desta forma. Se você quiser reconciliar-se com Deus, ter intimidade com Deus, tenha fé, creia na sua palavra. Só assim você andará na luz com Deus. Ter amizade com Deus a ponto de parecermos com Deus. Como os filhos gostam de copiar os pais, nós devemos copiar Deus, de tal forma que as minhas ações comecem a mostrar Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Se andamos na luz, nós somos filhos da luz. Aí nós já não somos mais aquela caricatura que parece mais com o inimigo que nós falamos no começo. Em João 12:36 está escrito: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu deles. A Bíblia nos ensina, já que nós estamos falando de palavra de Deus, a Bíblia nos ensina uma coisa aqui que nós não podemos perder de vista. A Bíblia nos ensina que haverá um tempo em que a luz de Jesus Cristo não estará mais disponível. Ela não estará mais disponível. Se nós queremos nos preocupar com comunhão íntima com Deus, com estar junto de Deus, com salvação, o momento é agora. Amanhã nós podemos não ter tempo para isso. Se quisermos ter intimidade com Deus, precisamos entrar debaixo do poder do sangue de Cristo. Ele restaura e nos livra da maldição do pecado, do poder e da maldição do pecado. O sangue de Jesus é o caminho, como nós já falamos. Ele abre caminho e Ele é o caminho para que nós possamos chegar na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quem quiser se achegar a Deus, precisa andar na luz de Jesus Cristo, onde não há trevas. E ainda para ter intimidade com Deus, primeiro nós precisamos ir a Cristo. De nós mesmos, nós não somos capazes de nada, não somos capazes de atingir o padrão de santidade exigido por Deus, para que tenhamos comunhão com Ele. Em Isaías 59:2 nós vimos: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Essa que é a nossa natureza. Essa é a natureza do homem. Só para ilustrar isso, eu vou contar uma história para vocês. No ano de 2013, nós tivemos mais de 1.800 pessoas detidas, presas e processadas pela Polícia Federal por conta de desvios de recursos públicos. Esse número aumentou em 2014 para mais de 2.300 pessoas. Estas eram tidas como pessoas sérias, pessoas íntegras, pessoas impolutas, como dizem. E esse é o serviço que eles prestaram. Por quê? Nós somos diferentes deles? Não, nós não somos diferentes deles. O homem, quando não rouba, ele peca por orgulho, ele peca por ser avarento, ele peca por ser adúltero, ele peca ainda por ser idólatra, ou por tantos outros pecados, que se a gente for frisar um a um aqui, nós ficamos a noite inteira só falando dos pecados, e não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é dizer que Deus quer nos reconciliar com Ele, quer tirar a gente desse círculo vicioso de pecado. A palavra de Deus nos afirma que, em 1 João 1,10, que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua mensagem não está, só um minuto, e a sua mensagem não está em nós.
Então eu vou ler de novo o versículo 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. A palavra de Deus nos ensina que por um só pecado, o homem se transformou em réu de toda a lei. E eu, baseado na minha própria vida, eu posso dizer para os irmãos, eu sou capaz de escapar de um ou outro pecado, porque eu caio na maioria deles. Por nós mesmos, nós só somos íntegros, sabe quando? Quando as nossas obras não são colocadas, quando elas não forem colocadas na presença, na luz de Deus. As nossas obras às vezes não conseguem passar nem pelo crivo da luz dos homens, imagina só pela luz de Deus. Mas em Efésios 5, 1, 2 ainda está escrito: mas se cremos, somos filhos do Altíssimo. Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo, irmãos, chegou a essa tal comunhão. Nós podemos falar aqui de cabeça. Eu me lembro de Noé, que teve muita comunhão com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Enoque foi trasladado por Deus. Nós tivemos Elias, tivemos tantos outros, e Paulo é o que eu peguei o exemplo, e Paulo chegou a declarar: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a maior intimidade que nós homens podemos ter com Deus. Será que essa intimidade com Deus estava reservada a esses homens e ao apóstolo Paulo? Será que nós não podemos ter intimidade com Deus? Nós podemos dizer com certeza não. Ela pode ser realidade nas nossas vidas, mas para isso nós temos que ser crucificados com Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo, para que de fato essa intimidade ela possa ser real nas nossas vidas. Nós precisamos buscar isso, precisamos nos preocupar com isso. Assim, as nossas ações ficarão parecidas com Deus e não com Satanás, como nós vimos no princípio. Vocês lembram do versículo inicial, no Salmo 25, que está dito: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança? Agora nós vamos dar a resposta disso aqui. Quem crê em Jesus Cristo e tem fé verdadeira na sua obra redentora, busca a santificação. Este teme a Deus, e a sua aliança de salvação a ele será revelada. Esse é o grande segredo da palavra de Deus. Esse é o maior segredo: fazer o homem pecador compreender e aceitar que ele é perdido e que precisa da misericórdia de Deus. Deus quer contar isso para nós na sua palavra. Agora nós lemos a Bíblia como lemos um jornal. Deus não fala para nós assim. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos buscar isso de verdade nos nossos corações, porque senão nós não vamos conhecer o segredo de Deus. Vamos passar por uma vida, às vezes nos chamamos de crente, mas não conhecemos a Deus, não temos visto Deus. Deus não tem se revelado a nós, e a palavra de Deus está aqui, ela quer se revelar a nós. Contemplando as nossas vidas, cada um contemplando a sua, será que as nossas ações em algum momento têm aparência de Jesus Cristo? Assim como Paulo falou, será que as nossas ações têm isso? Para encerrar, eu queria pedir que os irmãos baixassem a cabeça e que nós possamos refletir um pouco em como estão nossas vidas com Deus. Você está na presença de Deus? Será que você teve um encontro verdadeiro com Cristo? Se você não tem certeza disso, vá a Cristo, faça uma oração pedindo perdão pelos seus pecados, mas não generalize os seus pecados, relate cada um deles
no meio. Cristo é poderoso, Cristo vai te libertar, Cristo vai te perdoar e vai colocar você de novo em comunhão com Deus. O sangue de Jesus é o caminho para isso. Agora, se você já tem certeza da salvação, a pergunta é outra. Será que você tem comunhão íntima com Deus, a ponto de receber dele a revelação e o entendimento dos segredos da sua palavra? Será? Será que eu sou servo fiel? Será que eu posso dizer a mim mesmo que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Irmãos, amigos, a santidade também é responsabilidade de cada um. É nossa responsabilidade. Nós queremos sair daqui sem esquecer que a santidade e a integridade, ela nos é requerida por Deus, porque senão nós não vamos ter comunhão com Ele. E agora, que o Deus Todo-Poderoso, a quem queremos servir, tenha compaixão de nós e que nos socorra também nesse assunto que diz respeito à integridade e santidade, pois de nós mesmos, Senhor, nós não somos capazes de nada, e que a Tua misericórdia esteja sobre nós, nos protegendo e nos sustentando, para que cheguemos à plena comunhão contigo, e que a Sua palavra possa ser viva nas nossas vidas. Amém. Amém.